A fulana do primeiro andar vai agora começar. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um episódio da Fulana do Primeiro Andar. Esta semana quero-vos falar de um homem muito importante para todas as nossas vidas, um homem que construiu a nossa nacionalidade, muito importante, Dom Afonso Henriques. E quero-vos falar porquê? Porque há mitos que eu desconhecia, apesar de saber a história do nosso primeiro rei, mas ele deixou muito mal em 97 e fiquei muito triste quando ele saiu do meu pensamento e deixou-me completamente sozinha. Quando eu entrei em Évora, tive que fazer a matrícula. E não sei se sabem, mas em Évora, pelo menos no meu ano, em 97, tratavam os calouros por bicho. E nesse dia, todos os alunos que podiam praxar estavam todos à espera, na altura que eu fiz a inscrição no quartel, e estavam todos à espera do último bicho a sair das matrículas para acharem força. Então, quis Deus que eu fosse a última pessoa a sair das matrículas. Estavam todos à espera do último bicho, que era eu. Eu não estava à espera. Confesso que estava um bocadinho com medo. Tinham dito horrores das praxes e nessa altura tinham acontecido algumas praxes que correram menos bem, mas eu não posso queixar da minha praxe. Eu é que não estava preparada e levei aquilo um bocadinho a peito, a sério, e foi um bocadinho traumatizante para mim. Principalmente desde esse dia, porque eu não estava à espera que tanta gente de capas negras se juntasse à minha volta e começassem todos aos berros. Eram para aí umas 20 pessoas. E bicho salte, bicho rebole, bicho cante, bicho dance, bicho ponha-se numa posição onde não fique de costas para ninguém. Quando eles me disseram isto, fizeram uma roda à minha volta. E eu estava completamente à toa, estava completamente em pânico. Mas o que é que esta gente quer? O que é que esta gente quer? E ao ouvi uma vozinha, deita-te de costas no chão, deita-te de costas no chão. E como se alguém conseguisse pensar e ter um pensamento lógico numa altura em que estavam 20 pessoas aos berros e a insultar-te. Então, claro, quando te pedem para te pôr numa posição que não fiques de costas para ninguém e estão todos à tua volta, tens de deitar. Foi o que eu fiz. Deitei-me no chão. E eu tinha na minha testa HPC, que era o nome do meu curso, História, Património Cultural. O bicho é de história, o bicho tem que dizer quem é o primeiro rei de Portugal. É assim, a gente, quando conta, parece tão fácil. O primeiro rei de Portugal foi do Afonso Henriques, como é óbvio. Porque naquela situação nada era óbvio, nada. Eu só pensava, eu quero sair dali, eu quero sair dali, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui, eu quero a minha mãe, eu quero ir embora. E eu só dizia, não sei. Assim, com o cabelo com aquela pasta de massa de alho com vinho, toda pintada, cheirava tão mal, estava. Pronto. E cometi o erro de dizer, não sei quem é que foi o primeiro rei de Portugal.
Dom Afonso Henriques cheio do meu pensamento naquele dia, naquela hora, naquele minuto que eu precisava dele. E tive um ano, assim, gozada, por ter o bicho de história que não sabia quem era o rei de Portugal. Que engraçado. Muito engraçado. Eu sabia, mas naquela altura de pânico que eu não sabia nada. Eu nem sabia. Se me perguntassem como é que eu me chamava, eu dizia não sei. Mas pronto. Correu bem, licenciei-me, estudei a história de Portugal mais uma vez, mas confesso que fiquei espantada de saber coisas que eu desconhecia completamente sobre a história de Afonso Henriques. Fiquei tão. Como é que eu ia dizer? Fiquei a questionar a minha própria nacionalidade quando soube deste mito. Eu tenho que ver, porque eu não me lembro do nome da senhora jornalista, mas isto saiu no Diário de Notícias em 2012 por uma jornalista chamada Rosa Ferreira, a 19 de janeiro de 2012, que conta uma série de mitos sobre Dom Afonso Henriques. Mas eu tenho as biografias todas dos reis de Portugal. Todas. Esta supostamente era a cara do nosso primeiro rei. Devia ser assim. E isto não é uma espada, mas não sei se sabem, as espadas desta altura da Idade Média pesavam como caraças. Pesavam para aí 10 quilos. Mas eu ainda vou ver isso melhor. Mas eram muito pesadas. E eu às vezes penso como é que os homens daquela altura conseguiam agarrar nas espadas nas batalhas e andar com elas assim e espetar nas pessoas e rodar e. Pronto, eu não sei, eu nunca peguei numa espada dessa altura, mas era pesada como caraças. Pronto, mas eu estou-me a desviar do assunto. Nosso rei tem um mito que eu desconhecia e fiquei super espantada. E esse mito tem a ver com a veracidade da sua identidade. Isto quer dizer que talvez o nosso primeiro rei de Portugal tenha sido trocado. É. Pesa, pesa, pesa. Eu estou a brincar porque isto é um mito. Atenção, um mito. Não há. Ninguém sabe verdadeiramente. Ninguém pode ter a certeza absoluta, sintética, analítica, nem mesmo quem escreveu este livro, o nosso grande historiador José Matoso. E há um mito que diz que Dom Afonso Henriques nasceu atrofiado das pernas, ou seja, com as pernas tortas. Tinha uma deficiência nas pernas. E isso, numa família nobre, dado que ele era filho do conde Henrique e da filha legítima do rei de Galiza, do rei de Castela, Afonso VI, para um filho varão, para representar uma nova geração, era uma sentença de morte. Aquele filho varão não ia chegar a lado nenhum com aquelas pernas, porque ele não podia lutar, ele nem podia andar bem. Como é que ele podia ir para a guerra? Como é que ele podia conquistar territórios e comandar uma nação? Naquela altura ele não podia. Então, dizem que um rico homem do norte, o Sr. Egas Muniz, ofereceu-se para aio do pequeno infante. E numa noite, a Virgem Maria apareceu no sonho de Egas Muniz, dizendo: levai o pequeno infante para a igreja de Cárcere, isto em Rezende, perto de Lamego, deixai o menino no altar
e eu tratarei de o curar. E no dia seguinte, lá foi Egas Muniz deixar o menino infante no altar, deixou que a Virgem Maria o curasse e assim fez. No dia seguinte estava fresco e fofo, com as pernas super. Um homem saudável, completamente saudável. Ora, ainda há outro mito dentro deste mito, que não houve virgem nenhuma no sonho dele e que o próprio Egas Muniz trocou o Afonso Henriques pelo próprio filho, que era da mesma idade, e trocou o filho dele saudável e ficou com o verdadeiro Afonso Henriques. Ou seja, então quem conquistou Portugal, quem ganhou a Batalha de São Mamede, quem fez tantas conquistas, o cerco de Santarém, o cerco de Lisboa, essas batalhas todas, se calhar não foi Afonso Henriques, foi Afonso Muniz. E não sei se isto vai alterar as linhagens todas das dinastias de Portugal, mas também temos que ver que houve muitos filhos ilegítimos. O próprio mestre de Aviso, Dom João I, filho bastardo, e com tantos bastardos ali e lá, e filhas ilegítimas e filhos ilegítimos, depois casavam com primos, com tios, com... Aquilo era uma rebaldaria, porque a cegueira pelo poder era tanta que tinham eles... E eles queriam manter o dinheiro e o poder na mesma família. Por isso, estes casamentos dentro do mesmo sangue, se calhar, deu origem a estes nascimentos de bebés com deficiências congénitas. Por isso, estes mitos vêm de algum lado. Mas é assim, nós não temos a certeza, porque quem antes sabia ler e escrever na Idade Média era o clero. E o clero escrevia pago e à ordem dos nobres. Por isso, nós nunca vamos ter a certeza absoluta, sintética, analítica que Afonso Henriques era o verdadeiro Afonso Henriques. Mas, tendo em conta isso, eu prefiro acreditar e acredito que o português Afonso Henriques, nascido em Guimarães em 1109, é o verdadeiro Afonso Henriques que conquistou esta bela nação com Portugal. O próximo episódio vou contar outro mito bastante interessante, porque eu não sabia. É estas curiosidades que eu gosto de partilhar, porque são coisas que nós não sabemos, não são assuntos que tenhamos diariamente no nosso trabalho, quando vamos tomar um café. E é um prazer partilhar estes tesouros da história, porque a história não... O saber não ocupa lugar. Eu gosto imenso de história e eu espero que gostem destas pequenas curiosidades que eu própria nem sabia, só durante as minhas investigações é que descubro, e por isso partilho e espero que tenham gostado, porque é muito interessante. E reflitam, se isso não fosse o Afonso, o verdadeiro Afonso Henriques, como é que teria sido o desenrolar desta história de Portugal? Vamos pensar nisto. Fiquem bem. Beijinhos. Esta semana já não feriados, é uma pena. Por isso, tenham uma boa semana e fiquem bem.